a guerra de consoles. Desde os dias em que os jogos eram simples pixels na tela, a indústria dos videogames evoluiu de maneiras que os pioneiros como Ralph Baer e Nolan Bushnell dificilmente poderiam imaginar. A era dos anos 70 e 80 foi marcada por gigantes como Atari e Intellivision, que competiam ferozmente por espaço nas salas de estar, oferecendo experiências que, embora rudimentares, eram revolucionárias na época. Com a chegada dos anos 90, a rivalidade entre Nintendo e Sega acendeu o mercado com o Super Nintendo Entertainment System, famoso Super NES, e o Master System Mega Drive. Esta era não foi apenas sobre gráficos e jogabilidade, mas também sobre marketing agressivo, como a icônica campanha Genesis Does What Nintendo. Algo como o Genesis faz o que a Nintendo não faz. Porém, uma coisa que não existia nessa época e que herdamos agora é o fácil acesso à informação através da internet. Esta, que por sua vez facilitou e proporcionou o famigerado acesso de toda a humanidade, criando problemas que só o mundo atual poderia ter. Agora, em pleno século XXI, a batalha continua, porém com contornos muito mais definidos. Microsoft com seu Xbox e Sony com o PlayStation dominam o cenário, oferecendo experiências de jogo que vão além do que qualquer um poderia prever há algumas décadas. O Xbox, desde o seu lançamento em 2001, tem se posicionado não apenas como um console de jogos, mas como um ecossistema completo, com serviços como o Xbox Game Pass, que revolucionou a maneira como os jogadores acessam e desfrutam de novos títulos. Mas você deve estar se perguntando, e como é que essa guerra começou? Qual a sua origem? O primeiro indicador vem da competição de mercado. Tudo começou com a competição entre fabricantes de consoles. Atari versus Intellivision já travavam suas acirradas disputas de mercado, mas foi na geração Nintendo versus Sega que a coisa realmente avançou, e a frase verdadeira guerra de console é frequentemente associada a essa era por várias razões, que refletem tanto aspectos de marketing e inovação quanto a cultura gamer da época. A Nintendo começou com o Nintendinho e depois o Super Nintendo, estabelecendo um padrão de qualidade e popularidade que era difícil de superar. Eles trouxeram jogos como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda, que se tornaram ícones da indústria. Já a Sega, por outro lado, com o Master System, especialmente o Genesis, conhecido como Mega Drive fora dos Estados Unidos, desafiou diretamente a Nintendo com uma abordagem mais agressiva e uma estratégia de preços mais baixos. Jogos como Sonic foram criados especificamente para competir com Mario, oferecendo uma experiência mais rápida e divertida. A Sega adotou uma campanha de marketing que se tornou lendária com o slogan Genesis Does What Nintendo Don't, que não só destacava as capacidades do Genesis, mas também fazia uma brincadeira com o nome da concorrente. Essa abordagem foi inovadora para a época, criando uma rivalidade que se estendeu além dos produtos em si. A Nintendo visava uma audiência mais ampla, incluindo crianças e famílias, com uma política de censura mais rígida para manter seus jogos adequados para todas as idades. A Sega, por outro lado, tentou atrair um público mais velho, com jogos que eram mais violentos ou tematicamente maduros, como Altered Beast e Night Trap. Eles também permitiram uma maior liberdade dos desenvolvedores, que resultou em uma biblioteca de jogos que contrastava com a da Nintendo. Ambas as empresas competiram ferozmente em termos de hardware. A Sega tentou superar a Nintendo com o Genesis e tinha capacidades gráficas e sonoras superiores ao do Nintendinho. A introdução de chips especiais em jogos do Super Nintendo e a resposta do Genesis 32 e Sega CD mostrava uma corrida tecnológica bem acirrada. Essa rivalidade não só aumentou a inovação e a qualidade dos jogos, mas também criou uma cultura de fãs leais a uma marca ou outra, algo que se perpetuou até hoje. A competição entre Nintendo e Sega foi uma das primeiras a ser tão intensamente sentida pelos consumidores, criando uma verdadeira guerra de consoles no sentido cultural e comercial. Trazendo todo esse fluxo para o atual cenário que vivemos, com acesso desenfreado à informação na internet e seus canais sociais, se olharmos o cenário PlayStation versus Xbox, presenciamos quase que diariamente agravantes onde apenas um lado deve vencer, enquanto o outro deve ser extinguido da face da Terra. Essa força quase que invisível auxilia não só para colocar os jogadores alinhados com apenas um lado, como também construir um desastroso e desnecessário cenário, onde você só irá se divertir se seguir a regra criada pela etiqueta da mídia. A
A influência da mídia na formação de narrativa sobre consoles de videogame, como o Xbox da Microsoft e o PlayStation da Sony, pode ser analisada através de vários prismas, incluindo marketing, cultura pop e a própria dinâmica dos fãs. A Sony tem uma longa história de campanhas de marketing que destacam exclusividade, qualidade gráfica e uma experiência de usuário refinada. Jogos como The Last of Us ou God of War são frequentemente elogiados pela crítica, o que gera uma narrativa de superioridade em termos de conteúdo exclusivo. A mídia, incluindo revistas de games, podcasts e influências, pode perpetuar uma narrativa onde o PlayStation é visto como console para os verdadeiros gamers, devido à sua história de exclusivos do passado. Isso cria uma percepção cultural onde o PlayStation tem mais qualidade, mesmo que isso não reflita a realidade dos jogos disponíveis em ambos os consoles. A mídia frequentemente relata números de vendas, e se o PlayStation vende mais, isso pode ser destacado como um sinal de preferência do mercado, mesmo que existam outros fatores em jogo, como preço, marketing ou exclusividade de alguns títulos. Atualmente, venda de consoles não significa uma receita saudável de resultados, e o lado azul tem sofrido quase que diariamente com perda de contratos exclusivos e problemas de vendas de jogos terceiros ou total exclusivos de sua plataforma, sem contar os problemas de funcionários e fechamento de estúdios. Além disso, é importante citar que a Sony vem passando por uma grande mudança interna e tem tido dezenas de problemas estruturais e operacionais com demissões em massa, cancelamentos de jogos, problema de qualidade nos seus estúdios, dificuldade financeira e muito mais. Porém, lá no fundo, o jornalismo encontra uma forma de positivar tudo isso só para não dar o braço a torcer. Bem-vindo PlayStation 5 Pro, o mesmo console mais caro do mundo. Além disso, a comunidade de fãs e a cultura que se desenvolve ao redor dos consoles também influenciam a mídia. A rivalidade entre fãs pode ser observada por todos, onde o PlayStation é frequentemente retratado como um vencedor em termos de exclusivos, hardware ou inovação, o que desmerece o Xbox em tantos graus que a gente nem consegue descrever. Revistas e sites de jogos podem, conscientemente ou não, aplicar diferentes critérios de avaliação. Jogos do PlayStation podem ser elogiados por sua narrativa ou inovação, enquanto os jogos do Xbox podem ser vistos como menores e menos exclusivos e inovadores. Embora o Xbox tenha desenvolvido por anos seu próprio território, incluindo sistemas, serviços e benefícios, comprando dezenas de estúdios, lançando jogos de peso todos os anos, aparecendo em eventos e apresentações várias vezes no ano, investindo pesado em suas franquias, melhorando o Game Pass, facilitando o acesso ao cloud gaming. Basta alguém relar o dedo na ferida, então nada disso terá um olhar positivo. A Microsoft, ao criar seu ecossistema e focar numa questão diversificada de escolha de jogadores, tira o foco único e exclusivo de se ter um console, e ela é sempre interpretada como uma admissão de fraqueza no mercado de consoles, mesmo a Sony mantendo uma forte identidade de console com exclusivos que já estão disponíveis em outras plataformas. A Microsoft é a única que fornece acessos aos jogos próprios ou terceiros no seu Day One através de uma única assinatura, enquanto a Sony não quer dar o braço a torcer. A mídia não cria essas narrativas do nada, elas são influenciadas por estratégias de marketing, exclusividade de conteúdo e a percepção cultural que se desenvolve ao redor desses produtos. No entanto, a forma como essas narrativas são construídas e perpetuadas pode sim contribuir para uma visão desfavorável do Xbox em comparação ao PlayStation, mesmo que o Xbox continue oferecendo os melhores custos, vantagens e benefícios dentro do seu agora isolado mundo dos videogames. E por que isso continua? E como podemos diminuir essa questão? A internet amplificou tudo. Fóruns, Discord, especialmente plataformas sociais, se tornaram campos de batalha onde fãs podem se vangloriar ou criticar os consoles rivais. Para muitos, escolher um console é uma declaração de identidade. É como escolher um time de futebol. A rivalidade é parte da humilhação. Essa situação não será encerrada e tampouco deixará de existir. Porém, é possível diminuir a forma pela qual a informação é implantada no dia a dia de todos. Precisamos ensinar que é possível gostar de múltiplos consoles. A ideia de que você não precisa se limitar a um só para ser um verdadeiro gamer pode ajudar. Não existe a melhor plataforma, existe aquela que encaixa no seu bolso. E se você buscar ter o melhor, é necessário começar a olhar para qual delas oferece a maior quantidade de vantagens e benefícios por um valor acessível. A finalidade é jogar. Então, se você pode ter acesso aos seus jogos sem ter que pagar mais nada por isso, é um ótimo meio de iniciar a tomada de decisão. Com o avanço da tecnologia, jogos que permitem crossplay, jogar com pessoas diferentes em diferentes plataformas, diminuem a rivalidade. Quando você pode jogar com amigos, independentemente do console, a diversão ganha sentido. Além disso, criar e apoiar comunidades que valorizam o jogo acima da plataforma é vital. E proporcionar eventos e torneios que não sejam exclusivos para um console específico também pode ajudar. Às vezes, um pouco de autodepreciação e humor pode desarmar as tensões. Se todos rirem de si mesmos e das guerras de console, talvez elas percam um pouco de seriedade. No final, as guerras de console são um pouco como as discussões sobre se o tomate é um fruto ou um legume. É divertido, tem suas tradições
missões, mas no fim do dia o importante é o sabor, ou no caso dos consoles, a diversão que eles trazem. Lembrando, no fim das contas, o objetivo principal é se divertir.